Olá, essa é a aula sobre morfologia. A morfologia é o nível da análise linguística que se ocupa do estudo das palavras. Então, a gente para por aqui para entender que a morfologia vai olhar a palavra, esse elemento que tem um significado em si. É mais do que um som e menos do que uma sentença, certo? Então, quando eu olho para os dois exemplos que eu coloquei aí embaixo, o pedreiro terminou a obra rapidamente e a dona de casa em reforma pagou o pedreiro, eu vou saber que pedreiro, eu estou olhando para a palavra pedreiro, quando eu olho para a morfologia, só para a palavra pedreiro, independente do se pedreiro no primeiro exemplo é o núcleo do sujeito, ou se no segundo exemplo é o núcleo do objeto direto. Pedreiro vai ser o meu objeto de estudo. A gente vai observar também a sua formação. Nesse caso, pedreiro é uma palavra formada por derivação sufixal, tá? Como a gente pode ver aqui, palavra formada por derivação sufixal, que tem como radical a palavra pedra, que é a palavra primitiva, o sufixo eir, que é de onde vem a ideia de que é aquele que age sobre a pedra, o que marca a ideia de gênero, e mais esse zerinho que a gente vai explicar depois, mas que para antecipar só ele marca a ausência do S, que é indicativo do plural, determinando o singular. Então, quando eu olho para a palavra pedreiro, eu tenho uma derivação sufixal. A gente vai ver isso depois, tá? E de sua classificação. Pedreiro é um substantivo. Por quê? Semanticamente, ele nomeia um ser. Morfologicamente, ele tem a capacidade de se flexionar em gênero e número, em masculino, feminino, singular e plural. Sintaticamente, ele pode ser, como nos dois casos aí, um exemplo dos dois casos, núcleo do sujeito ou núcleo do objeto direto. Então, essas características semânticas, morfológicas e sintáticas fazem com que a palavra pedreiro seja classificada como um substantivo. Entendem-se palavras como unidades linguísticas de som e significado através das quais são compostos os enunciados da língua. Então, aqui a gente tem aquela matéria que vocês devem ter visto no primeiro período, que é do signo linguístico, lá do Saussure. A gente tem o significante pedreiro, ligado ao significado, que é aquele que trabalha com obras. E nesse caso nós temos aquilo que a gente chama de uma relação arbitrária, ou seja, não há nada em trabalhar com obras, em o ser uma pessoa que trabalha com obras, que faz com que eu chame ela de pedreiro. Usando outro exemplo, por exemplo, não tem nada no objeto mesa, por exemplo, que eu olho e falo assim, nossa, tem um jeitinho de mesa. Não é isso. Eu simplesmente convencionei na cultura em que se fala português a chamar esse objeto de mesa. Na cultura que se fala inglês, de table. Na cultura que se fala alemão, de Tisch. Então, são relações que nós chamamos de arbitrárias. São relações que não são condicionadas. Há uma ligação entre as duas partes, significante e significado, mas que essa ligação ela não tem um condicionamento. É como nossos nomes, né? Não há nada em nós que faz com que nós tenhamos nossos nomes.
Nós somos um significado e ganhamos um significante porque nossos pais acharam bonito determinado nome. Aquela história de fulano tem uma carinha de Júlia, de Camila, de João, de Pedro. Essa é a história, né? Na verdade, é uma relação arbitrária. Eu espero que tenham entendido. Bom, o fato das palavras serem elementos que relacionam uma determinada sequência de fonemas a um significado relativamente específico não quer dizer, entretanto, que elas constituam unidades significativas e indivisíveis. Nós já vimos que pedreiro não é indivisível, né? Ele tem aí o radical, o sufixo, a desinência de gênero, a desinência de número. Na verdade, as palavras são, na maioria das vezes, decomponíveis em elementos menores portadores de significado, os morfemas concretos. Nós já vamos ver aqui que são. Será adotada em nosso curso a perspectiva desenvolvida por muitos linguistas em que é estabelecida a distinção entre os conceitos de morfema abstrato e morfema concreto. Os morfemas abstratos, nessa perspectiva, são unidades linguísticas, como o próprio nome diz, abstratas, significativas e recorrentes, que não podem, por sua vez, ser analisadas em formas significativas menores. Vamos entender o que é isso. Vamos olhar aí a palavra cantávamos. Em cantávamos nós temos algumas ideias abstratas, tá? A ação de cantar, primeira conjugação, pretérito imperfeito indicativo, primeira pessoa do plural. Então, eu tenho essas ideias. São significativas, sim, dão uma ideia, as ideias que eu quero colocar quando eu concretizo com a palavra cantávamos. E recorrentes, eu vou encontrar a primeira conjugação em outros verbos, como falar, andar, cantar já foi, estudar. Pretérito imperfeito indicativo também é recorrente, ele vai aparecer em todos os verbos. E a primeira pessoa do plural também em todos os verbos, também é recorrente. Então vamos continuar. Os morfemas abstratos são unidades gramaticais. Logo, assim como todas as unidades de tal natureza são elementos ligados arbitrariamente, novamente a história da arbitrariamente, ou seja, não há uma ligação, uma ideia de condicionamento às suas realizações concretas no nível fonológico ou ortográfico da língua. A essas realizações concretas dos morfemas dá-se o nome, como já propriamente já está indicado, de morfemas concretos. Vejamos os seguintes exemplos. Nos vocábulos meninas e cantávamos, encontram-se respectivamente os seguintes morfemas abstratos: ideia de menina, feminina e plural. São as três ideias que compõem a palavra menina. E na palavra cantávamos, a ação de cantar, primeira conjugação verbal, pretérito imperfeito indicativo, primeira pessoa do plural. Tais morfemas abstratos relacionam-se na ordem aos morfemas concretos. Menin, que data ligado à ideia de menina, é o radical. A vogal tem a desinência de gênero A, que está ligado ao feminino. E a desinência de número S, que está ligado ao plural. E cante, que está ligado, é o radical que está ligado à ação de cantar. A é a vogal temática verbal que está ligada à primeira conjugação. Vá é a desinência modo temporal que está ligada ao pretérito imperfeito indicativo. E mois é a desinência número pessoal que está ligada à primeira pessoa do plural. Aqui, gente, é importante a gente ressaltar que na maioria das palavras, se a gente não tem essa ligação direta entre um morfema abstrato para um morfema concreto. Na maioria das vezes, a gente vai encontrar morfemas abstratos que não têm representações em morfemas concretos, ou morfemas concretos que não têm nenhum morfema abstrato por trás. Agora, vamos prestar atenção em uma outra coisa. Quando se trata dessa parte da morfologia, quase em todos os livros didáticos apresentam apenas os morfemas, sem distinção de abstratos e concretos.
Porém, neste curso, resolvemos fazer essa distinção, que é bastante comum nos livros de linguística, para mostrar que casos como o da palavra mar, que aparentemente não apresenta divisão, guardam neles noções abstratas implícitas que é possível, por exemplo, depender da concordância. Então, em mar, eu não posso dividir mar em mais nada. É igual flor, é igual boi. Só que, se eu formo o sintagma o mar agitado, eu vou ter mar é núcleo e mar vai ter que distribuir concordância de gênero e número para o e agitado, certo? Então, como é que eu sei que essa concordância é masculino singular? Porque existem os morfemas abstratos. Não é através de um morfema concreto que eu vou descobrir que mar precisa da concordância de masculino singular. Então, em o mar agitado, nota-se que mar dá concordância de masculino singular para o artigo o e para o adjetivo agitado. Sendo assim, a ideia de masculino e singular estão presentes na forma. Espero que tenham entendido. Bom, para representar os morfemas abstratos, usam-se tradicionalmente chaves ou classe alta. Já para representar os morfemas concretos, utilizam-se as representações próprias dos fonemas ou grafemas. Tá? É muito importante essa questão da representação, porque a gente precisa saber do que vocês querem falar, se vocês querem falar dos abstratos ou dos concretos. Vou tratar de dois casos que nos levam a ter essa não associação entre morfemas abstratos e morfemas concretos. O primeiro caso é o caso do gênero inerente. Tá. Então, apresentam um gênero inerente aquelas palavras que não possuem representação mórfica para um morfema abstrato masculino ou feminino, dando-se a explicitação do gênero pela concordância com possíveis adjuntos. Então, a palavra flor, boi e mapa não são palavras que sejam decomponíveis. No caso de mapa até mas esse A não indica feminino, vai indicar, não indica nada. Ele é uma vogal temática nominal. Então, eu tenho que, flor, boi e mapa, eu tenho que recorrer ao morfema abstrato para descobrir que flor é feminino singular, boi é masculino singular, mapa é masculino singular. Aí sim eu dou concordância àquela perfumada, oi, manso, oi, colorido. Então, nesses casos pode ser que simplesmente não haja nenhum morfema concreto para determinar o gênero, como é o caso de flor e boi, ou que existe um tipo de morfema concreto denominado vogal temática nominal, como é o caso de mapa. A vogal temática nominal ocorre quando há uma vogal depois do radical da palavra, mas esta não indica gênero, pois não é possível a transposição do masculino para o feminino e vice-versa. Aí aqui, gente, uma atenção muito importante, que é uma coisa que a gente deve desfazer, muitos devem desfazer lá do ensino fundamental, que é confundir gênero gramatical com sexo biológico. A maioria das coisas não tem sexo biológico, então elas, teoricamente, se fosse uma coisa relacionada uma coisa com a outra, sempre a maioria das coisas não teria gênero. E não faz sentido. Gênero gramatical é uma coisa, sexo biológico é outra. Então, é claro que em certos casos, como menino, menina, o gênero gramatical serve para determinar o sexo biológico, mas casos como esse são exceções. Mesmo em casos em que o gênero gramatical e o sexo biológico coincidem, como o da palavra mulher, que tem como gênero gramatical o morfema abstrato feminino, e como sexo biológico também o feminino, é necessário tomar cuidado, já que não se pode afirmar gramaticalmente que mulher, homem, é o masculino gramatical de mulher, pois em ambos os casos trata-se de palavras de gênero inerente. Mulher não é flexão gramatical de homem, nem o contrário. Notem que em menino e menina, você tem um radical menin e você flexiona, você simplesmente troca a desinência de gênero para que você tenha menino e menina. E são casos de flexão.
Já em mulher e homem não há nenhuma semelhança. Há uma correspondência biológica entre mulher e homem, boi, vaca e por aí vai. Então, são palavras de gênero inerente. Elas têm um gênero, elas podem até estar ligadas a um sexo biológico, mas elas têm um gênero inerente. Por quê? Porque elas não se flexionam no masculino e no feminino. Tá? Isso é muito importante. E outro caso é o caso do morfema zero. O morfema concreto zero ocorre quando a ausência de uma marca faz com que saibamos que determinado morfema abstrato está presente. É a ausência da marca de plural, por exemplo, que nos indica que é a presença de um morfema abstrato singular. Então, em flor, eu sei que porque não tem o ES, que é singular. Porque não é flores, eu sei que é flor, está no singular. Como não tem o S, eu sei que boi está no singular, porque não é bois. Isso depois a gente vai trabalhar melhor com os verbos, tá? Espero que vocês tenham entendido e gostado da aula. Obrigada.